A industrialização do Brasil é resultado de uma série de transformações técnico-produtivas no país. Entre 1890 e 1930, o Brasil vivenciou sua primeira fase de industrialização no Sudeste, onde surgiram indústrias têxteis, alimentícias e de calçados. Essas atividades foram financiadas principalmente por grandes comerciantes e exportadores de café. A partir da era Vargas, na década de 1930, a produção industrial cresceu. As exportações brasileiras aumentaram durante a Segunda Guerra Mundial, que paralisou a produção europeia. Já no fim da Segunda Guerra, interrompeu-se esse ritmo ascendente das exportações, mas o mercado consumidor interno garantiu a continuidade do desenvolvimento industrial no país. O primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, implantou uma política de substituição de importações, aumentando os impostos sobre produtos importados e criando estatais em setores de infraestrutura para incentivar a produção nacional. Em meados da década de 1950, conhecido como os Anos Dourados, o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek acelerou a industrialização e atraiu grandes investimentos externos. Essas medidas diminuíram a dependência da economia brasileira e em relação às importações de bens de consumo. Já durante a ditadura militar, na década de 1970, o governo desenvolveu outra estratégia econômica, sustentada na participação do capital estrangeiro na economia e em um forte endividamento externo. Os militares, eles também investiram em grandes obras para fomentar o mercado interno. Tais medidas elevaram o Brasil à posição de nona maior economia do planeta. Ao mesmo tempo, porém, o país registrava um dos piores índices de distribuição de renda do mundo. O modelo de substituição de importações estagnou na década de 80, com os avanços trazidos pela Revolução Tecno-Científica, que inaugura a predominância da indústria de alta tecnologia. A automoção e a robotização reduziram a necessidade de mão de obra e, ao mesmo tempo, exigiram maior especialização dos trabalhadores. Ainda nos anos de 1980, o país ele viveu um período de desaceleração econômica, agravado pela queda dos investimentos estrangeiros. Na década de 1990, já com a globalização, a abertura do mercado interno para o capital estrangeiro mudou a relação comercial do país com o mundo. Os investimentos externos voltaram a crescer e as novas indústrias do país já nasciam internacionalizadas. Com essa abertura econômica, o governo pretendia que o aumento das importações se tornasse um estímulo à competitividade das indústrias brasileiras. Mas, entretanto, as empresas nacionais não estavam preparadas para enfrentar os novos padrões de concorrência e os artigos importados eles tomavam conta das lojas. Grandes privatizações marcaram os anos de 1990 como parte do processo de liberalização da economia. Grandes estatais siderúrgicas foram vendidas ainda no governo Collor de Mello e Itamar Franco. Já Fernando Henrique Cardoso, em seu primeiro mandato, privatizou empresas de infraestrutura como as de telecomunicações, antes monopolizada pelo Estado. E a partir de então, cresceram as exportações de produtos manufaturados e semi-manufaturados, como óleos, combustíveis, aviões, veículos, alumínios, ferro fundido, couro e peles.
Apesar desse crescimento, os produtos primários continuam tendo peso importante na balança comercial brasileira, entre eles a bauxita, o ferro, produtos agrícolas, soja e café. Entre as importações, há predominância de bens intermediários e bens de capital usados na produção de outros bens, como, por exemplo, máquinas e equipamentos para as indústrias eletrônicas e automobilísticas.